Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e espero que não se tenham demitido de ver este vídeo ao contrário de João Galamba. Meus caros amigos, Galamba acabou de se demitir há coisa de 1 hora, menos do que isso, ok? Isto é mesmo a última hora. As reações ainda são muito poucas, ok? Tivemos André Ventura, creio que Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal já reagiu. Algum comentário político nos principais órgãos de comunicação social. Portanto, vamos analisar a circunstância. Vou dar-vos também a minha opinião sobre o caso, ouvir as declarações de André Ventura e também de alguns dos comentadores do painel da CNN. Sem mais demoras, vamos ouvir. Esta era uma demissão que já era expectável e que já devia ter acontecido há muito tempo. Na verdade, com este tipo de atitude, nós percebemos um pouco o tipo e o caráter de ministros que António Costa escolheu para se rodear. Quando o André Ventura diz que isto já devia ter acontecido há muito tempo, a verdade é que já deveria ter acontecido há muito tempo. Para se ter noção, esta legislatura, o Governo tomou posse em abril de 2022. Em abril de 2023, sensivelmente, quando rebentou o escândalo de João Galamba, com Frederico Pinheiro, o caso da TAP e etc., nessa mesma altura, João Galamba deveria ter saído do Governo. Não que o próprio não quisesse, porque se bem se recordam, Galamba já se demite pela segunda vez, porque a primeira foi em abril do ano passado, deste ano, aliás, ainda. Portanto, em abril, maio, mais ou menos. Galamba não se demitiu, ou melhor, demitiu-se, mas António Costa não aceita a sua demissão, mesmo quando Marcelo Rebelo de Sousa, entre aspas, obrigou, e António Costa desrespeitou, a vontade de Galamba sair do Governo. Portanto, vamos ver o que acontece agora. Não sei qual será a decisão do Presidente da República, mas acredito que terá que aceitar neste momento, não é? O António Costa já está demissionário, portanto, é inevitável. João Galamba esteve neste Parlamento há 2 dias, 3. Disse, na altura, questionado pelo Chega, que não se tencionava a demitir e que entendia que velava sobre ele um princípio de presunção de inocência que efetivamente prevalece. Tem razão. Apesar de tudo, em termos jurídicos, é verdade, é inocente, até prova em contrário, embora seja dúbio. E hoje, surpreendentemente, demitiu-se. Ora, isto mostra 2 coisas. Que João Galamba não tem nenhuma maturidade política, pessoal e de qualquer outro tipo. Que nunca a dignidade do Parlamento e da função pública é posta em cima da mesa e, portanto, o João Galamba podia-nos ter poupado a todos ao espetáculo que aqui deu na sexta-feira. E, por outro lado, talvez mais importante, João Galamba esteve à espera do fim do interrogatório judicial dos arguidos, provavelmente para perceber que eles não ficariam presos e dizer que então se pode ir embora. Isto é o que parece que aconteceu. Aqui parece-me que é o ponto fulcral de todas as questões. Aqui não me parece uma vontade, não sei se já viram as notícias entretanto, mas João Galamba, no comunicado que deu, ainda não houve declarações ao vivo por parte de João Galamba, mas no comunicado de demissão, na carta de demissão que apresenta ao Primeiro-Ministro, João Galamba dá a justificação que se demite para proteção pessoal e da sua família e dos seus filhos. Mas, na verdade, olhando para a conjuntura destes acontecimentos todos, o que me parece é que João Galamba demite-se, e podem ver o fio condutor dos acontecimentos em termos cronológicos, sensivelmente 1 hora depois da decisão do Tribunal em libertar todos os detidos da Operação Influencer. Ou seja, para quem na sexta-feira, no caso João Galamba, disse que não se tencionava demitir, quando se referiu ao deputado Paulo Muniz, eu não me quero demitir, vou continuar aqui porque há um orçamento para debater e para aprovar e etc. Mas hoje, segunda-feira, depois das decisões e das declarações de António Costa durante o fim de semana, demitir-se 1 hora depois daquilo que foi a decisão judicial, no mínimo, é suspeito. No mínimo é suspeito. E reparem bem, com João Galamba, esta já é a 17ª demissão deste governo. Até a António Costa eram 15, já contando com a anterior demissão de Galamba. António Costa é o 16º e Galamba é o 17º, que também já tinha sido o 12º ou o 13º, uma coisa assim do género. Portanto, como podem ver, a estabilidade institucional, que era a coisa que o PS mais prevalecia, isto é um governo de estabilidade, uma maioria de estabilidade, etc. Bom, a verdade é que isto talvez sirva para o povo português aprender que a única constante da vida é mesmo a mudança. Ou no caso do PS, é mesmo a demissão. Porque não há nenhuma outra explicação, e eu tento dar voltas à minha cabeça às vezes que forem precisas, para que um ministro que disse sexta-feira que não se demitia, com todos os factos em cima da mesa, e diga que tem condições políticas, o primeiro-ministro também, e quando acaba o interrogatório dos arguidos que estão a ser ouvidos, demite-se. Eu peço imensa desculpa, mas só há uma ideia que passa. É que esteve a aguardar quais seriam as medidas de coação, como as medidas não foram tão gravosas como poderiam ter sido, pensou para me ir embora. E foi isso. Para não arriscar mais, sai no momento certo. Para ele, na visão, obviamente. Só que isto não é assim.
Isto tem dignidade na função. Então porquê é que se demitiu? Portanto, o que é que mudou no fim de semana para que sexta-feira João Galamba tenha dito que não se demitia? Isto não é o André Ventura a dizer que o Galamba disse que não se demitia. Há imagens do próprio João Galamba no próprio Parlamento a dizer que não se demite. A dizer que não se demite e que tinha todas as condições para continuar. Todas as condições, enquanto é suspeito num caso de corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação e afins, quando foram encontrados, enfim, determinadas substâncias um bocado duvidosas dentro da casa do próprio, quando teve atos de violência com adjuntos dentro do seu próprio gabinete. Portanto, isto são todas as condições do vosso ministro. Se por acaso alguém estiver numa situação de despedimento na empresa onde trabalham, se já não tiverem nada a perder, digam, olha, mas se o Ministro das Infraestruturas, a quem nós todos pagamos o salário, anda à porrada, tem substâncias estupefacientes em casa, e depois ainda diz que tem condições para continuar, mesmo sendo suspeito de crimes a nível de corrupção, bom, então eu tenho condições para continuar aqui também. Portanto, usem esse argumento, se o Galamba pode, porque é que nós não podemos? Não é? É o exemplo que dão à nação. É o exemplo que dão aos portugueses. Tenha dito a mim que tinha condições políticas para continuar e hoje não. Portanto, eu só vejo uma de duas hipóteses. Ou esperou pelo fim das medidas de coação e pensou, bom, não vou preso, vou para casa. Eu lamento, mas é mesmo assim. Ou então, sabia que amanhã o Presidente da República ia exigir a sua demissão e saiu antes. Mas o Presidente da República já tinha exigido a sua demissão há uns meses atrás. E ele ficou. Portanto, o que nós temos aqui, a ideia que passa, honestamente, e isto é uma ideia muito má para a República, é que, João Galamba não está na posse de todo o seu equilíbrio, primeiro ponto. Segundo ponto, que João Galamba... Isto foi uma forma bastante eufemística do André Ventura dizer que o João Galamba é uma personagem, não só em termos políticos, mas em bom português, que lhe faltam parafusamentos. Lamento, mas não é normal. Toda a gente se enerva, é verdade, mas no meio do Parlamento, andar ali aos berros como ele andou há 2 dias atrás ou há 3 dias atrás, para outras pessoas, desculpem lá, mas isso não é normal. Toda a gente se enerva, é verdade. Agora, a tirar bicicletas e não sei o que mais, eu sempre ouvi dizer que os parpalhos acalmavam, mas pelos vistos, no caso do Galamba, isso não é verdade. É completamente o oposto. Aguardou o fim no interrogatório judicial para tomar decisões sobre a sua vida política, segundo ponto. Terceiro ponto, que por qualquer razão que nós não conseguimos perceber, António Costa está na mão de João Galamba. E por isso não toma uma decisão que qualquer Primeiro-Ministro, fosse qualquer dos líderes dos partidos, penso eu, que tem assento nesta Assembleia da República, nestas condições, era dizer com mais amizade ou menos amizade, o teu tempo chegou ao fim. E isso é evidente politicamente, é evidente socialmente, é evidente a todos os títulos. Esta parte aqui, eu concordo, acho que já era mais ou menos óbvio esta parte de António Costa estar refém de João Galamba. Eu, pessoalmente, acredito por uma simples razão, foi o facto desta investigação relativamente à Operação Influencer já estar a decorrer desde 2019 e se ligarmos os pontos, a partir do momento em que João Galamba decidiu na altura chamar estrume ao programa da Sandra Felgueiras, que hoje em dia foi o principal responsável pelo apanhar de António Costa nestas mesmas escutas, João Galamba sabia perfeitamente que António Costa poderia ter uma brecha no sistema para ser indiciado como suspeito perante a justiça portuguesa. E António Costa sabia disso também. Portanto, há quase uma ambiguidade, uma questão de ligação bidirecional entre Costa e Galamba, dependendo tanto um como do outro. Por 2 razões. A primeira, eu acredito que António Costa tenha confiança em Galamba, porque é sempre preciso alguém disruptivo nas nossas equipas, a vida é assim, toda a gente precisa de um Galamba na vida, isto parece estranho dizer, mas em termos de trabalho de equipa às vezes é necessário. E segunda razão, e a principal, é que António Costa sabia que através de Galamba, escolha pessoal do mesmo, ele seria apanhado caso Galamba desse com a boca no trombone. E é isso que está a acontecer agora. Um acontecimento subsequente que agora colocou o Primeiro-Ministro num ato de suspeita perante a Justiça que levou à sua própria demissão. Por isso é que Costa nunca quis que Galamba saísse do governo, porque a proteção institucional de João Galamba, nesse caso, seria muito inferior comparativamente ao que seria se estivesse fora, no caso. E, portanto, aqui dentro, peço desculpa. Esta demissão, obviamente, já devia ter acontecido há muito tempo. Não é vitória de ninguém, nem dos partidos da oposição, nem do Presidente da República, porque é o país que perde enquanto Galamba lá estava. Mas eu acho que para António Costa e para João Galamba é um fim de ciclo muito, muito baixo, é uma saída pela porta pequena muito, muito baixa, e acho que o país não merecia isto e a dignidade da função também não. Só uma parte, agora é a parte do comentário da CNN. Eu acho também, não sei até que ponto, porque eu também não sei qual é que é o nível de relação neste momento de João Galamba com o Pedro Nuno Santos, mas neste exato momento, já deve ter acabado, mas no momento em que eu estou a gravar agora, o Pedro Nuno Santos encontra-se no Largo do Rato, na sede do Partido Socialista, a apresentar a sua candidatura ao cargo de secretário-geral do PS. Portanto, apresentando a sua liderança ao Partido Socialista. O que é que isto me parece? Análise pessoal.
parece-me que, de um certo ponto de vista, é quase uma moeda de troca de agradecimento quase a António Costa por parte de João Galamba, do género, olha, eu não quero de todo que o Pedro Nuno Santos ganhe. Portanto, tu apresentas hoje a tua demissão e tiras completamente os holofotes mediáticos da apresentação da candidatura do Pedro Nuno Santos, porque, como sabem, António Costa e Pedro Nuno Santos não se podem ver, nem um ao outro, nem pintados de ouro. Portanto, a mim não me surpreenderia absolutamente nada que António Costa, neste momento, estivesse quase em conluio com João Galamba, a programar a sua demissão de forma a tirar os holofotes mediáticos da candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS, que está a acontecer neste momento. Tanto que o caso do dia já não é Pedro Nuno Santos, o caso do dia é mesmo João Galamba. Portanto, perdeu os holofotes mediáticos. Se o Marcelo Rebelo de Sousa consiga fazer marcha atrás neste comboio que vai, de facto, desgovernado. Eu acredito que o Presidente da República não tivesse esta intenção quando estabeleceu os prazos que estabeleceu e da forma como estabeleceu, mas de qualquer das formas a situação de facto descontrolou-se. Também acho que nestes dias, ou nestas horas, ou nestes minutos até, tudo a quente parece efetivamente pior do que é. Não estou a dizer que a situação não seja efetivamente caótica do ponto de vista governativo, se nos tentarmos pôr de fora e olharmos para tudo o que vai acontecendo, mas a certa medida, o Pedro Santos Carreira dizia com alguma razão, vão ter que ser outros ministros, com a saída destes, a chamar a si as pastas. Eu percebo o que é que se está aqui a ser dito, mas ao mesmo tempo discordo parcialmente. Não acho que isto seja menos mal do que parece. Acho que isto é efetivamente tão mau quanto parece. Eu não posso colocar um eufemismo numa situação em que o Ministro das Infraestruturas, ainda para mais um dos ministérios que recebe mais redistribuição orçamental do Orçamento de Estado, ou seja, dos mais importantes, só para terem noção, só 3,2 mil milhões de euros foram para a TAP, é mais de 1% do PIB só numa empresa que é tutelada pelo João Galamba, a TAP é tutelada principalmente pelo Ministério das Infraestruturas. Eu não posso estar aqui a dizer que isto talvez seja um bocadinho menos mal do que parece. Não. Isto é mesmo tão mau quanto parece. Lamento imenso discordar aqui, mas isto é efetivamente tão mau quanto parece, como parece ser mau haver 17 demissões em menos de 2 anos num governo. Não é sequer aceitável. Para terem noção, neste momento já houve mais demissões dentro do governo do que há ministros. Há 12 ministros, houve 17 demissões. Entre secretários de Estado, ministros e afins. E se contabilizarmos assessores e chefes de gabinete e não sei o quê, o número vai. Vamos ter que, provavelmente, aguentar esta situação. Sendo que a grande prioridade, e já falta pouco para que isso aconteça, é, de facto, a votação do Orçamento do Estado, que vai acontecer já no final deste mês, portanto faltam 15 dias. Sim, mas isto é uma ingerência total, não é? Isto é ridículo porque nós vamos estar... Eu percebo o que é que ele diz, ele aqui nesta parte final tem razão, mas... Isto é completamente ridículo porque estamos a permitir a permanência de um governo com eleições só em março. Eu acho que neste momento o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deveria, a todo o gás, permitir um adiantamento das eleições. Estarmos com 3 meses e tal, quase 4, se as minhas contas não me falham, com um governo que sabe que não vai executar este orçamento e que nós só teremos um orçamento fidedigno a ser governado por algum acordo de poder quase daqui a um ano, porque o próximo governo só tomará posse em junho de 2024, embora as eleições sejam em março. Portanto, este Orçamento de Estado é como se fosse quase impraticável, inexistente na prática. Eu honestamente não sei. Enfim, meus caros, deixem a vossa opinião aí em baixo, ok? Celebrem, ok? Portanto, quem gostar, não é? Tragam as mortalhas. E, portanto, ficamos por aqui. Já agora, eu lancei novas t-shirts, novas sweatshirts. Uma a dizer Ventura 2024, uma sueta a dizer Português de Bem. Passem em cultivem-se, sem o hífen, cultivem-se tudo junto, .pt, o link vai estar na descrição para poderem adquirir. É uma boa prenda de Natal para oferecerem à vossa prima do Bloco de Esquerda. E portanto, meus caros, vamos ficar por aqui. Metam um like no vídeo, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, ok? O like também é muito importante, a subscrição também. Partilhem o vídeo com os vossos amigos e com o João Galamba, pode ser que ele mude de ideias e volte ao governo, entretanto, nunca se sabe. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.